Olá pessoal, estou-vos a falar aqui de Portugal, mais propriamente da capital de Lisboa, e numa semana de particular frio, com temperaturas abaixo de zero, especialmente no norte do país e na Serra da Estrela, e em que esta guerra biológica do Covid-19 dizimou mais portugueses do que desde sempre, vou prosseguir porque temos que esquecer a calamidade que passa lá fora, com os hospitais à beira da ruptura e sem pessoal e mãos que sejam suficientes para tratar dos doentes que vão morrendo e realmente atingiram o ápice neste mês e nesta semana. Nunca tinha morrido tanta gente em Portugal, portanto temos que esquecer o que se passa lá fora e continuar com o objetivo deste programa, que tem sido a cultura e, através dela, podermos alienar-nos um pouco do ambiente que nos rodeia. Então hoje eu tinha prometido que ia falar sobre a literatura em Inglaterra. E a introdução vai ser sobre o neorromantismo e a poesia da primeira metade do século XX. Portanto, extraído do meu texto que escrevi para o livro A Grande Guerra e os Movimentos Literários e Artísticos na Europa, vou então começar a leitura. No final do século XIX, afirmava-se uma tendência generalizada, através do esteticismo e da decadência, em direção ao culto da imaginação e da procura da beleza artística. A rejeição era total e consciente em relação ao vitorianismo na segunda metade do século XX. A arte neorromântica surgiu rebelando-se contra a inércia da arte realista, as limitações filosóficas materialistas, a intolerância e a estreiteza da moral burguesa. A pouco e pouco foi-se apoderando das letras inglesas, tratando-se de uma verdadeira revolução artística que rompia com a literatura anterior. Os neorromânticos aspiravam a uma realidade acima do estritamente material. Não confiavam na objetividade plena da realidade. Essa ruptura teve a sua gestação na obra de autores representativos da literatura inglesa do final do século XIX, sendo de referir a forte e diferenciada consciência artística do irlandês Oscar Wilde. Portanto, o irlandês Oscar Wilde foi realmente um artista de renome que ficará na história para sempre e muito especialmente na história da literatura inglesa. Mas ele era um irlandês que nasceu em 1854 e faleceu em 1900. Portanto, para além dele, temos a referir os líricos pré-rafaelitas de Gerard Manley Hopkins e no género narrativo de Henry James, de Robert Louis Stevenson e de Lewis Carroll. São nomes, portanto, a fixar nesta ruptura que estes autores, no final do século XIX, demonstraram ao escrever as suas obras. Mas o culminar desse processo chegou com os melhores representantes das letras inglesas do primeiro terço do século XX, entre os quais figuravam alguns nomes da vanguarda norte-americana, como Ezra Pound, que ficou famoso devido às suas composições líricas. Ezra Pound nasceu em 1885 e viria a falecer em 1972. No que se refere ao norte-americano Thomas Stearns Eliot, que nasceu em 1888 e faleceu em 1965, a sua formação completou-se na Europa, onde residiu em Londres e obteve a nacionalidade britânica, a cujo universo pertenceu enquanto motor da renovação da lírica inglesa do século XX. Portanto,
a Ezra Pound muito se deve também do que se passou quanto à renovação das letras em Inglaterra. Foi um verdadeiro mestre da poesia anglo-saxónica. A sua concepção e a sua produção poética fundamentavam-se nos valores da modernidade ocidental. Defendeu a fragmentação da realidade em que o mundo não pode ser percebido nem recriado como um todo. A sua lírica era intelectualista e assentava em bases teóricas, filosóficas e estéticas. Tratava-se de uma lírica hermética, com composições poéticas densas, portanto, que tinha que ser muito bem lida para que se refletisse sobre o pensamento expresso através das palavras que ele empregava nas composições. Produziu drama poético contemporâneo e escreveu numerosos ensaios. Tinha-se estabelecido plenamente em Inglaterra uma nova concepção da arte literária. Ao contrário do século XIX, em que os poetas reproduziam a realidade, no século seguinte, século XX, passaram a fazer uma recriação da realidade e não já uma reprodução. Tinha-se estabelecido plenamente em Inglaterra uma nova concepção da arte literária. Ao contrário do século XIX, em que os poetas reproduziam a realidade, portanto, no século seguinte, passaram a fazer uma recriação da realidade. É isto que temos que perceber. Por esse motivo, como no resto da Europa, o caráter experimental da literatura inglesa, no período entre guerras, entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, ficou conhecido com a denominação de modernismo. Portanto, entre guerras surgiu em Inglaterra o modernismo. Os autores britânicos não tiveram uma consciência menos lúcida das necessidades da arte novecentista, mas existiu entre eles uma menor consciência de escola, devido à sua dispersão geográfica, porque o peso da cultura deixou de gravitar permanentemente à volta de Londres. Portanto, a cultura já não estava estabelecida apenas na capital londrina. Ela espalhou-se por toda a Grã-Bretanha. Na verdade, alguns intelectuais retiravam-se da capital voluntariamente por diversas razões, chegando inclusivamente a autoexilar-se, como no caso de James Joyce. A poesia praticada no início do século XX caracterizou-se pelo romantismo convencional de poetas como John Masefield, Alfred Noyes, Walter John Blamer e pelas experiências de Hilda Doolittle, Richard Aldington, Herbert Read e D. H. Lawrence. O melhor poeta desse período foi William Butler Yeats, que nasceu em 1865 e faleceu em 1939. Um grande lírico britânico cuja poesia se fundia com uma visão romântica contemporânea e preocupações estéticas e políticas. Escreveu baladas e a sua obra enquadrava-se na corrente poética do simbolismo, integrado na lírica novecentista inglesa, em que o símbolo era o revestimento formal ou material da imaginação. Portanto, esta era a tendência de Yeats. Outros poetas modernistas que se tornaram conhecidos foram, entre muitos outros, Edith Sitwell, cujo experimentalismo chegou ao radicalismo e que no Reino Unido personificou a cultura e a arte vanguardistas. De igual modo, a poesia de William Hampson se poderia enquadrar num barroquismo expressivo, apresentando um certo hermetismo e um tom irónico. Entre os poetas de transição encontra-se Thomas Hardy, que apresenta na sua poesia intelectualista um notável experimentalismo narrativo e dialético. Robert Pritch e A. E. Housman
enquadram-se na lírica pós-romântica vitoriana. Holzman, no seu paralelismo com Hardy, denota nas suas composições um certo fatalismo romântico e alguma angústia existencial. Um grupo de poetas denominados georgianos era composto por Rupert Brooke, Walter de la Mare, Edward Thomas, Edmund Blunden. Tal como Robert Brooks, Blunden participou na Grande Guerra, tendo deixado uma obra cuja produção se caracteriza pela sua frieza e por ser notoriamente académica. Portanto, eram múltiplas e variadas as facetas que todos estes compositores obravam nas suas... hostilizavam nas suas composições. Quanto a Robert Graves, enfileira entre os poetas tradicionais, personificando os valores permanentes da poesia inglesa. Demarcou-se pela sua intelectualidade. Outro poeta tradicional foi John Mansfield. Creio que é Masefield, exatamente. Portanto, o John Masefield foi um poeta tradicional que tratou temas ligados ao passado histórico da colonização americana. Com o início da Primeira Guerra Mundial, os combatentes puderam constatar que o mundo tinha mudado, o que já se vinha verificando desde meados do século XIX, embora essas mudanças encontrassem uma enorme resistência no seio da sociedade britânica, que era uma sociedade aburguesada, não é? A entrada do país no conflito pretendia implicitamente defender o capitalismo britânico reinante, enquanto que posicionava realisticamente os jovens idealistas e românticos perante a crua realidade do novo século e a sua crueldade, bem patente na catástrofe que se seguiu aos primeiros dias de guerra e o resultado obtido em diferentes batalhas. O jovem poeta lírico Rupert Brooke viveu a experiência da guerra. Escreveu sonetos eivados de patriotismo idealista, como The Soldier. Portanto, deve-se a Rupert Brooke o poema The Soldier, que demonstra patriotismo, um sentimentalismo patriótico. Neste caso do Rupert Brooke, trata-se mais de um patriotismo idealista. É isso mesmo, porque ele contrasta com o outro autor também muito conhecido, que é Wilfred Owen, que também esteve na guerra e escreveu poemas emotivos e patéticos. E, inicialmente, esses poemas traduziam um profundo sentimentalismo, desta vez patriótico. Portanto, mas, mais tarde, rejeitaram a guerra e desejaram a paz. O poeta inglês que mais rejeitou e se opôs à guerra foi, sem dúvida, Siegfried Sassoon, que nasceu em 1886 e faleceu em 1967. Tendo sido um oficial reconhecido na guerra pelos seus méritos, não deixou de publicar as suas composições belicistas, tentando comunicar aos seus compatriotas o que se passava na frente de combate, onde era permanente a sensação de impotência e de horror. Pretendeu acabar com a falsa imagem épica das guerras modernas através de uma linguagem amarga e irónica. Finalmente, de menor peso, a obra do pintor e poeta Isaac Rosenberg, que se caracterizava por uma certa amargura, vinculando-se ainda a modelos como a Bíblia e a William Blake. Por aqui terminamos o estudo da poesia inglesa, em que já houve alguns dos autores, dos poetas que também escreveram ensaios e algumas composições em prosa, mas vamos agora entrar no romance. E o romance é bastante vasto
E, portanto, eu vou tentar com calma ler todo este material para que se conclua, se possível, ainda hoje, o estudo, aliás, da literatura inglesa, e vamos começar então com o romance inglês, que era um romance essencialmente burguês, nas suas origens e através do século XVIII e XIX, solidamente ancorado no mundo social. Um mundo rico, em que não faltava nada, não é? Eram os anos dourados, e portanto era nesse mundo esteticamente perfeito e luxuosamente vivido pelas famílias burguesas e endinheiradas que eles se apoiavam para fazer as suas obras e publicar os seus romances. Os autores eram herdeiros do pensamento romântico e neorromântico. Porém, o modernismo caracterizava-se pela superação da contemplação pós-romântica, na tentativa de reproduzir o caos do mundo moderno. E aqui vamos nós a caminho desse estudo. Portanto, o romancista tinha o problema de tornar convincente para o leitor, enquanto lia, o seu próprio princípio dele, escritor, de seleção e sentido significativo, que podia envolver diferentes maneiras de inovações técnicas e subtilezas, algumas delas importadas da poesia, ou apresentar um mundo que não dependia de nenhum critério de significado, mas no qual tudo interpenetrava todas as coisas e o mesmo acontecimento ou personagem se tornavam importantes ou triviais à medida que a perspectiva do autor e a maneira de apresentação permanecia incerta. Novos conceitos de tempo, influenciados por ou pelo menos semelhantes à visão do médico, filósofo e fundador da psicologia moderna William James, do presente ilusório, que não existe verdadeiramente, mas que representa o fluxo contínuo do já no ainda não, e o conceito de duração do tempo, segundo o filósofo Henri Bergson, como uma corrente em vez de uma série de pontos, movendo-se cronologicamente para a frente, influenciou sobremaneira os romancistas do século XX, relativamente ao manejar da estrutura do enredo. Se o tempo não podia ser concebido como uma série de momentos movendo-se para a frente, num progresso constante, então a concepção tradicional do enredo, que envolvia o herói, através de uma sequência de ensaios de determinadas circunstâncias, por ordem cronológica, deixava de satisfazer. Novas ideias psicológicas enfatizavam a multiplicidade do consciente, a coexistência simultânea de vários níveis de consciente e de subconsciente, no qual a experiência passada era retida e através de cuja retenção toda a personalidade era concebida e determinada. Em França, Marcel Proust tinha explorado maneiras de apresentar o passado como contido no presente. O novo conceito de tempo juntou-se com o novo conceito de consciência para desenvolver uma nova visão da personagem. Portanto, o novo conceito de tempo juntou-se com o novo conceito de consciência. E assim se podia desenvolver uma nova visão da personagem que seria a soma de toda a sua completa experiência emocional, e a soma encontra-se lá sempre, dominante e, na verdade, constituindo a sua consciência. Novos escritores como Henry James, A. G. Wells e Joseph Conrad expressaram o ceticismo e a alienação que são característicos do período pós-vitoriano. Portanto, exprimiram ceticismo e alienação. George Galsworthy foi um narrador e tradicional, sendo os seus romances documentários sociais
e obras dramáticas. O romance The Man of Property, que data de 1906, é considerado um dos melhores que escreveu. O seu humanismo e observação da sociedade excederam as suas capacidades criativa e imaginativa. Quanto a Arnold Bennett, de essência mais realista que Galsworthy, foi um romancista documentarista que escreveu, entre outras obras, The Old Wives' Tale, que data de 1908. Depois, Herbert George Wells situa-se entre a tradição e a modernidade. Escreveu romances sobre o estrato mais vasto da vida da classe média inglesa. Foi um criador da ficção científica anglo-saxónica, tendo-se interessado pela sociedade que o rodeava em obras como Keeps, que data de 1905, e em 1910 escreveu The History of Mr. Polly. O autor situa-se entre a tradição e o modernismo. Pode ser considerado herdeiro do utopismo positivista do século XIX. Demonstra pouco sentido artístico formal, desconhecendo ainda o significado para a ficção dos novos conceitos de tempo e consciência. Baconiano e vitoriano, escreveu romances vitorianos. Foi um visionário e alguns dos seus romances foram considerados científicos, devido aos conhecimentos adquiridos ao estudar matérias ligadas à ciência. Edward Morgan Foster foi um romancista de transição e um artista literário com forte sentido da forma artística. Devido ao excesso de zelo crítico e à fidelidade a certos princípios da teoria narrativa, Foster resistiu a abandonar os modos tradicionais de romancear e recusou render-se às novas formas narrativas. Pretendeu aproximar-se do homem do nosso século com uma certa dose de humanismo classicista. Por esse motivo, foi considerado o último clássico do romance inglês. Este do nosso século, quando eu escrevi o livro, era do século XX. Não era ainda do século XXI. Existe, em alguns dos seus romances, deste Edward Morgan Foster, o confronto entre dois mundos, o passado e o futuro, ou seja, entre duas culturas distintas, com valores morais, filosóficos e religiosos totalmente diferentes entre si. Portanto, nos seus romances, ele confronta dois mundos diferentes. Se o tema característico do romance dos séculos XVIII e XIX era a relação entre a gentileza e a moralidade, o do século XX é a relação entre a solidão e o amor dos nossos próprios eus. O que penso que ainda continua e se arrasta através do nosso século XXI. Para Edward Morgan Foster, a sociedade grande representa o inimigo. Unicamente a pequena sociedade, o grupo íntimo de amigos verdadeiros que quebraram as paredes do individualismo que os separava, vale alguma coisa, sendo verdadeiramente viável como sociedade plena. O autor herdou a tradição da benevolência religiosa do século XIX, tendo-se debruçado sobre o comportamento humano e as relações humanas. David Herbert Lawrence foi, de algum modo, um escritor controverso, profundamente intelectual, que também desafiou as convenções, embora utilizando uma forma mais convencional nos seus romances. Foi um reformador social no que dizia respeito às relações humanas. Simbolista e realista, possuía um sentido do tempo e do lugar e revelava detalhes topográficos no seu conhecimento da vida rural e provincial inglesa. Desde o começo da sua carreira, Lawrence fez da crítica dos comportamentos sexuais o centro da sua obra. É o caso de um dos seus melhores romances, Sons and Lovers, Filhos e Amantes, publicado em 1913. Esta obra é uma interpretação freudiana da sua vida familiar
mesmo que Lawrence só alguns anos depois viesse a conhecer as teorias de Freud. O pai é já apresentado como força vital, como princípio sexual ativo, enquanto a mãe é identificada, neste caso, como uma certa ternura com os valores da educação e do puritanismo. Quanto a Ford Madox, escreveu The Good Soldier, considerado um grande romance que trata da guerra e da civilização, como já referimos atrás. Joseph Conrad foi um romancista de tendência pessimista. Escreveu as obras The Nigger of the Narcissus, em 1897. Art of Darkness, onde retrata o colonialismo do século XIX em África, no Congo. O seu romance é um romance de ideias no qual a aventura e os personagens têm muito a dizer. Depois de sair da Marinha, compôs algumas obras sobre as aventuras e o comportamento dos homens do mar. O mar e os navegantes são, por norma, os seus protagonistas. Quanto a Aldous Huxley, o seu romance é considerado tradicional e intelectual. Tal como Foster e Conrad, é também um romancista de transição. Preocupa-se com temas políticos e sociais e antropológicos. Dorothy Richardson publicou Pilgrimages e Pointed Roofs. Revelou a típica sensibilidade feminina para captar o mundo exterior. Utilizou o monólogo interior nos seus trabalhos. Ter-se-ia chegado a uma encruzilhada entre os séculos XIX e XX, num preciso momento em que as artes se renovavam vertiginosamente, acompanhando uma reflexão sobre a sua natureza e a sua função no mundo contemporâneo. Contudo, a fórmula realista burguesa continuava a ser a que tinha maior êxito de vendas. George Meredith e Henry James foram herdeiros do vitorianismo. Meredith conhecia profundamente a psicologia humana. Escreveu, entre muitas obras, Uma Leitura da Vida e Últimos Poemas. Quanto a Henry James, de origem norte-americana, naturalizado britânico, como já se referiu, trouxe uma nova precisão e complexidade à descrição dos estados de espírito das suas personagens. Poderão definir-se 3 etapas na sua carreira. A primeira etapa foi na década de 1870, em que escreveu Roderick Hudson, The American, Daisy Miller e Portrait of a Lady. Na segunda etapa, escreveu romances de conteúdo político e social, The Bostonians e The Princess Casamassina, e ainda The Tragic Muse. Estas obras relatavam histórias sobre reformadores e revolucionários ao sabor da corrente naturalista. De 1880 a 1895 formam os designados anos dramáticos em que escreveu 7 obras de teatro. Depois voltou à narrativa, tendo escrito The Death of the Lion, em 1916, The Coxon Fund, em 1894, The Next Time, em 1895, What Maisie Knew, 1897, e The Turn of the Screw, A Volta do Parafuso, de 1898. Portanto, depois destas obras é que escreveu The Death of the Lion, que data de 1916. Na terceira e última etapa, explorou o funcionamento da consciência humana. Escreveu The Great Good Place, The Best in the Jungle e Jolly Connor. Assim, o romance do século XX nasceu em Inglaterra. Tínhamos dito que a poesia tinha nascido em França e o romance nasceu em Inglaterra. Como no resto da Europa, não tanto devido às novas condições do mundo, mas dos novos modos de consciência que dele tiveram os pensadores e artistas. Portanto, a poesia pode-se dizer que no século XX nasceu em França, mas que o romance nasceu em Inglaterra e noutros países da Europa. Essa consciência foi orientada nas suas diferentes formas e com variantes por um sentimento de crise individual e coletiva, preludiado por românticos como Kierkegaard, cujas ideias tiveram uma forte influência nesses anos,
em contraponto com a orgulhosa segurança demonstrada pelo Ocidente. A sociedade inglesa conservadora e tradicionalista, por natureza, foi então quase que obrigada pelos jovens artistas a contemplar-se a si própria numa perspectiva inusitada que devia apagar a imagem serena que o país vinha construindo de si próprio, esse Império Britânico, cujo desmembramento se iniciava precisamente com a Primeira Guerra Mundial. Operou-se uma mudança radical no romance inglês no primeiro terço do século XX. Na realidade, o modernismo foi o resultado da superação da contemplação pós-romântico-realista do universo, na tentativa de reproduzir o caos do mundo moderno, e tal processo revestiu-se características internas. Em Londres, por exemplo, tornaram-se conhecidos os membros do grupo Bloomsbury. Vultos notáveis dessa vanguarda inglesa foram, entre outros, o casal Woolf, o romancista M. Foster, o pensador Bertrand Russell, o norte-americano Ezra Pound e o irlandês James Joyce, considerado como o mais revolucionário dos britânicos. Quanto a Virginia Woolf, que nasceu em 1882 e faleceu em 1941, por exemplo, escreveu Mrs. Dalloway. Os narradores modernistas optavam pela reprodução fidedigna da consciência humana. Verificava-se ainda o interesse pela indagação no subconsciente do lado oculto da existência, fruto das explorações da psicanálise. Portanto, eles optavam pela reprodução fidedigna da consciência humana e pelo lado oculto da existência que tinham aprendido com o estudo da psicanálise. O romance era essencialmente subjetivo, como aconteceu com a poesia dos líricos do fim do século. O escritor irlandês James Joyce seguiu inicialmente a tendência usual do século XIX, que implicava a alienação do artista, e assim o escritor tinha de se situar fora de todas as convenções, pairando acima da sociedade normal. No seu romance Ulisses, publicado em 1922, utilizou uma grande liberdade de linguagem e de conteúdo, do mesmo modo que na maioria das suas obras, que se tornaram controversas, foi considerado um mestre, porque revolucionou a forma narrativa, o tratamento do tempo e quase todas as técnicas do romance. Preocupou-se com a exploração, através do romance, das suas obsessões artísticas e pessoais. Utilizou formas revolucionárias como o monólogo e o fluxo de consciência, Stream of Consciousness. Stream of Consciousness é o fluxo de consciência e foi usado por este romancista, bem como o monólogo. Portanto, a ele se deve, a James Joyce, estas novas técnicas para escrever romance. Escreveu A Portrait of the Artist as a Young Man, retrato de um artista quando jovem, que data de 1916, e foi considerado o primeiro volume do livro Ulisses. Quanto a Stephen Dedalus, personagem principal de muitos capítulos desta obra, é o filho adotado pelo pai Leopold Bloom. Com este seu trabalho surgiu uma nova forma de romancear. Dublin foi a cidade sempre presente em toda a obra joyciana. Bloom poderá ser comparado ao Ulisses contemporâneo. Quanto aos neorromânticos, aspiravam a uma realidade acima do estritamente material. Não confiavam na objetividade plena da realidade. E, portanto, aqui terminamos por hoje o romance e, portanto, a poesia também, a literatura inglesa, e estaremos prontos para começar com a literatura italiana no próximo direto. A todos, muita saúde e que Deus os proteja e que nos vejamos tão breve quanto possível. Boa tarde.